em meio a este cenário de pressão, Wellington também já deixou aqui uma visão muito clara daquilo que espera que o cenário não venha a desencadear. E há também aqui este ponto que é claramente a provocação de Macron, que pede para que os aliados da Ucrânia não sejam covardes. Gostaríamos aqui também de perceber de ti, Issal, qual é que acha que é o foco desta provocação que faz aqui Emmanuel Macron? Bem, mais responderiam dizendo que, como diz Alain Grèche, que os factos são teimosos, mesmo que nos recusemos a vê-los. É que a Alemanha, diriam os alemães, são os que mais apoiam a Ucrânia depois dos Estados Unidos. São os que mais receberam refugiados ucranianos e são os que mais contribuem com o seu PIB para a causa ucraniana. Portanto, sobre isso não há discussão alguma. A Alemanha é o segundo país que mais apoia os ucranianos. Agora, a única questão, o no-go dos últimos tempos, é o envio dos mísseis de longo alcance. E não parece que seja a Alemanha o único país do bloco da NATO que tenha os mísseis capazes de atingirem 500 quilómetros de distância. Não é? Agora, a questão que se coloca é por que estarão esses países a empurrar a Alemanha para enviar os mísseis de 500 quilómetros quando eles também os têm e podem fazer o mesmo, não é? É preciso entender também as dinâmicas por trás disso. Eventualmente quererão criar uma situação de crise no seio do governo da Alemanha que possa levar, não é? Enfim, a uma nova eleição para que se eleja um governo muito mais belicista do que o governo atual. Mesmo até a atual ministra das Relações Exteriores, ela vem do Partido dos Verdes, creio, não sei se me engano. E, regra geral, o Partido dos Verdes, no contexto europeu e não só, tem também uma veia pacifista. Ora, não se percebe como é que uma representante do Partido dos Verdes, num contexto em que se deve ter uma moderação para se evitar uma escalada, porque esses mísseis de 500 quilómetros, como diz o chanceler Olaf Scholz, podem atingir a profundidade do território russo. Não se percebe como é que estaria ela ou ele, interessado em ver o primeiro-ministro alemão, o chanceler, no caso, autorizar o envio de tais mísseis, sabendo que isto poderia provocar, não é, uma escalada de relações que já são mínimas com a Rússia. Ou seja, os países ocidentais, que são membros da NATO, devem ter posições bastante claras. Ou vão à guerra com a Rússia, ou não vão à guerra com a Rússia, porque esses envios paliativos, passos paliativos, de envio de mísseis de 500 quilômetros, de envio de caça-bombardeiros, deixando que os ucranianos combatam sozinhos, numa altura em que também há comunicações, há informações de que os jovens ucranianos não querem, de certa forma, serem recrutados, cria também dificuldades à própria Ucrânia de ter sucessos no campo de batalha, porque esta derrota que tem vindo a sofrer também não pode só ser explicada por falta de apoios militares, que sempre houve, não é? Desde o primeiro momento em que houve a invasão, a guerra iniciada pela Rússia, tem tido apoio constante. Houve uma operação que ele levou a cabo a partir do inverno passado para a conquista dos territórios. Se não conseguiu, se calhar a resposta não está só na falta dos bens militares ou bens materiais. Deve também ter uma outra explicação qualquer, que se calhar depende desta boa vontade dos países europeus em terem posições claras e definitivas sobre como é que vão ajudar a Ucrânia a vencer a guerra ou então a negociar a paz com a Rússia. Porque se continuarem mesmo entre eles a chamarem-se nomes ou acusarem-se de uns serem mais apoiantes do que os outros, isso também vai fragilizar a moral das tropas ucranianas. Isso vem depois em favor da moral das tropas russas, que veem nisso fatores de divisão, de discórdia no seio do bloco da Aliança Atlântica. Ou seja, o problema não está na Alemanha enviar ou não enviar os mísseis de 500 quilômetros.
O problema está na falta de visão comum do bloco atlântico sobre como lidar com este conflito. E também isto é normal, porque neste bloco, mesmo se o comando militar está nas mãos dos Estados Unidos, há várias vozes, não é? E também, como diz o geopolítico italiano, Lucio Bartolo, dentro da NATO há várias NATOs, ou seja, não há uma única visão comum sobre este conflito. As preocupações dos países bálticos sobre a Rússia não são os mesmos sobre os países nórdicos, os dos países nórdicos não são os mesmos sobre os países da Europa do Leste, os da Europa do Leste não são os mesmos ou as mesmas sobre os países da Europa Ocidental, ou seja, cada região da Europa tem uma preocupação diferente em relação à outra. E esta, digamos assim, ambiguidade de posições também cria dificuldades na relação com a Ucrânia e na entrega dos meios que ela precisa para poder lidar com a Rússia. Portanto, a solução está em ter uma única voz. Devia ser até proibido que cada um falasse dessa questão da Ucrânia, tinha que ter um só interlocutor que falasse em nome de todos na relação com a Rússia para se evitarem coisas quase que discordantes, quase que desafios entre eles, quem é que dá mais apoio militar ou apoio diplomático à Ucrânia para vencer este conflito. Isto tudo fragiliza a Ucrânia, como disse, e fortalece cada vez mais a Rússia. Daí que o governo também pôs ao risco, como dissemos, se essas, vamos lá dizer, escaramuças políticas continuarem a, enfim, perturbar a estabilidade do governo de Olaf Scholz, que é uma coligação, atenção, é uma coligação, pode levar à queda deste governo, o que também pode marcar, mais uma vez, uma vitória quase que moralista, ou moral, ou política da própria Federação Russa. Ou seja, há que encontrar aqui meio termo para se evitar passar mensagens quase discordantes no seio da Aliança Atlântica. Mas também hoje existem competições entre nações, não é? Competições quase que históricas entre a Alemanha e a própria França. Como já temos vindo a dizer aqui, os dois países têm posições diferentes sobre até o sistema de defesa aérea europeia, cada um deles defende um sistema diferente, e depois também, enfim, cada um deles procura ter uma posição de hegemonia na condução dos destinos europeus. E isso também fragiliza, neste momento histórico, uma resposta comum, não é, do bloco europeu em relação a esta causa ucraniana.